Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de São Petersburgo estava coberto de cinzas naquele dia, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Uma névoa fina deslizava entre as antigas colunas do Palácio Yusupov, insinuando-se nas menores brechas como um aviso silencioso. Este céu opaco, suspenso sobre o dourado e os buquês de peonias brancas, parecia querer nos lembrar que por baixo do dourado sempre havia fantasmas. O casamento de Anastasia Volodina, minha irmã mais nova, parecia um sonho meticulosamente coreografado. Vestido marfim com detalhes bordados à mão, cauda tão longa quanto uma promessa. Violinos ciganos choravam suavemente na entrada do grande salão, onde lustres de cristal lapidado lançavam uma luz dourada sobre taças de champanhe e vestidos de seda. A alta sociedade russa estava lá, em meio a risos abafados e bajulação disfarçada. Tudo era sublime. E tudo soava falso. O tipo de evento em que as feridas são enterradas sob toalhas de renda e onde cada sorriso educado esconde um silêncio que preferimos não quebrar. Eu estava lá. Uma espectadora apesar de tudo. Parada congelada em um vestido bordô cujo corte elegante não era suficiente para me fazer esquecer que eu não era mais deste mundo. Minha mão esquerda apertava a do meu filho, Lev, com apenas 10 anos. Seus dedos estavam frios, mas firmes. Ele não dissera uma palavra desde que chegamos, apenas observava em silêncio, como se soubesse que algo estava errado. Seus olhos, escuros como o fundo de um lago congelado, perscrutavam rostos, movimentos, áreas de sombra. Ele, normalmente tão alerta, parecia congelado em um estado de alerta silencioso. E eu fingi. Sorri para as primas da minha mãe, acenei com a cabeça para os elogios ao vestido de Anastasia, tentei parecer que pertencia àquele lugar, mas algo lá no fundo de mim estava se contorcendo lentamente. E então, tudo mudou. Enquanto os convidados erguiam suas taças para aclamar os noivos, um brinde liderado por um magnata do petróleo com um bigode que parecia saído de um romance de Dostoiévski. Lev apertou minha mão com mais força. Virei-me para ele, surpresa, mas ele não estava olhando para mim. Estava olhando para um ponto no fundo da sala. De repente ele agarrou meu pulso e com uma voz tão profunda, tão estranha em sua boca infantil murmurou: "Mãe, temos que ir, agora." Fiquei congelado, como se sua respiração tivesse congelado o tempo. Ele não estava implorando. Não era a voz de uma criança caprichosa, nem mesmo de um menino preocupado. Era a voz de uma testemunha. Uma voz baixa e áspera, carregada de um medo frio e controlado. Senti meu estômago se contrair como papel amassado. Inclinei-me para a frente com o coração já batendo forte. "O porquê, Lev?" Ele se virou para mim. Olhou-me diretamente nos olhos, como um adulto faria com uma seriedade que não era dele. Então ele disse: "Ele está aqui." E de repente, todo o ar pareceu escapar dos meus pulmões. Romano Petrovitch. Eu não ouvia esse nome há 7 anos. Meu ex-marido. O pai do meu filho. Aquele de quem eu fugi numa noite de janeiro, quando Lev tinha apenas 3 anos e eu finalmente percebi que a próxima explosão não me pouparia. Um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, quase uma nova identidade. O medo como meu companheiro diário. E então, lentamente, a reconstrução. O juiz havia me concedido a guarda exclusiva. Os documentos eram claros. Os rumores, porém, eram vagos. Alguns diziam que ele havia fugido do país após dívidas de jogo. Outros que ele estava envolvido em uma rede mafiosa de influência. Eu não queria saber de nada. O silêncio era minha única paz. Mas agora ele estava aqui. Virei a cabeça lentamente em direção ao quarto. E eu o vi. Ele não havia mudado. Ainda tinha aquela compleição impassível de urso, aquele maxilar tenso, aquele olhar de aço fixo e metódico. Seu terno preto perfeitamente cortado era o visual de homens que querem ser esquecidos fazendo-se temer. Mas não foi isso que me assustou. Eram os 2 homens que o ladeavam. Altos impassíveis de casacos longos, como se fossem de outra época. Homens com uma presença vazia, mas com um olhar por demais presente. Um deles sussurrou algo para Roman. O outro olhou para nós. Meu coração começou a bater forte no peito, surdo e dolorosamente. Minhas mãos começaram a suar. "Mãe", murmurou Lev, "ele está nos procurando." Ele me viu. Eu sabia que era verdade. Ele não tinha vindo por Anastasia. Ele não estava aqui por acaso. Ele tinha vindo nos encontrar. Eu não acho. Peguei a mão de Lev e caminhei calmamente em direção à saída. Inventei uma desculpa para a tia da minha mãe: banheiro, dor de cabeça, cansaço. Não importava. Cada passo ecoava como um tambor de guerra. Eu ouvia a música distante dos violinos, alegre, desafinada.
Sentia o olhar de Roman nas minhas costas. Eu estava fugindo há 7 anos. Mudei de cidade, de emprego e de vida. Eu tinha reconstruído tudo. Por que agora? Por que aqui, no casamento da minha irmã? E acima de tudo, o que ele iria fazer? Chamei um táxi sem avisar ninguém. Nem uma palavra para minha irmã, nem um olhar para trás. A festa continuou, como em uma ópera trágica onde os atores não sabem que a cortina está pegando fogo. Lev tremia ao meu lado no banco de trás, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos e o olhar fixo nas janelas embaçadas do carro. Tirei meu chale e o cobri delicadamente, como se quisesse escondê-lo do mundo, de Roman, de tudo de que eu havia fugido. Meu braço o envolveu, e ele se encostou em mim em silêncio. O carro nos levou por São Petersburgo, suas largas avenidas varridas por um vento úmido, suas estátuas de bronze congeladas sob o céu cinzento. Os faróis cortavam as poças d'água da Avenida Nevsky, onde as memórias do Império pareciam se desintegrar sob a sujeira da vida cotidiana. Chegamos em frente a um prédio em ruínas, uma relíquia da era soviética. O cimento rachado, as sacadas enferrujadas, as caixas de correio amassadas revelavam uma outra Rússia, uma que ninguém mostrava, aquela nos escombros da grandeza do passado. Minha mãe morava lá. Ekaterina Ilinovna, num apartamento pequeno demais para suas memórias e grande demais para sua solidão. Ela abriu a porta antes mesmo de eu bater, como se estivesse nos esperando. Ele te encontrou, ela disse simplesmente, olhando para nós com fria resignação. Ela não estava surpresa, não se comoveu, apenas cansada. Fiquei ali na entrada com Lev agarrado à minha mão como um pequeno animal ferido. O cheiro familiar de chá preto e sopa de repolho pairava no ar, misturando-se ao de madeira velha e roupa secando nos aquecedores. A televisão exibia imagens em preto e branco em uma sala ao lado, mas o som estava mudo. O mundo parecia suspenso num sussurro. Você acha que ele te deixaria em paz? Com o que você sabe? Eu fiz uma careta. O que eu sei? Eu não sei de nada, mãe. Eu só fui embora, só isso. Ela me encarou por um longo tempo. Seus olhos cinzentos, desgastados pelos anos, me examinaram como alguém observa uma ferida que não ousa tocar. Então ela baixou os olhos, como se um peso antigo tivesse acabado de sair de seus ombros. Seu pai, Natália. Ele não cometeu suicídio. Um silêncio. O tipo de silêncio que suga todo o oxigênio de um ambiente. Roman teve algo a ver com isso. E seu tio também. Foi uma disputa de poder, entre clãs. Entre aqueles que queriam silêncio e aqueles que queriam a verdade. Seu pai escolheu o lado errado. E você é o último que sobrou para falar. Fiquei sem fôlego. Uma dor antiga e brutal percorreu meu peito. A lembrança do corpo frio do meu pai naquele pequeno caixão de pinho. O funeral às pressas. O suicídio declarado pela polícia. E a ordem silenciosa para nunca fazer perguntas. E agora que Anastasia se casou com o filho de um oligarca, eles querem enterrar tudo. Ela olhou para mim. Você entendeu? Eles querem te enterrar junto com isso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tudo estava se encaixando. Os olhares estranhos que recebi nas últimas semanas. A correspondência aberta. A sensação de estar sendo seguida. Lev acordando assustado no meio da noite. Não tínhamos mais um lar. Não tínhamos mais um refúgio. Roman estava nos seguindo. Eu tinha certeza disso. 3 carros pretos estacionados alternadamente perto da escola. Uma figura fumando sob nossa janela ao amanhecer. Uma ligação anônima no meu celular descartável. Se você se importa com seu filho, fique quieto. A mensagem era clara. Mas eu tinha vivido em silêncio por tempo demais. E Lev, ele não merecia uma vida de medo. Ele não merecia crescer nas sombras às quais eu havia sobrevivido. Era hora. Hora de sair das sombras. Eu entrei em contato Andrei Vlasov, um ex-colega de faculdade que virou jornalista investigativo. Ele tinha aquela voz rouca de quem fumou demais e viu muita coisa. Eu sabia que ele não me julgaria. Ele me retornou em menos de 1 hora. Tem certeza de que sabe o que está fazendo, Natália? Depois que você começa, não tem mais volta. Eu lhe disse que não tinha mais o luxo do silêncio. Ele sugeriu que eu fosse vê-lo. Em 2 dias ele já havia aberto arquivos, encontrado cópias de documentos oficiais, fotos e gravações esquecidas. Ele procurou onde outros desviavam o olhar. Meu pai, Sergei Volodin, não era apenas um burocrata idealista. Ele tentou denunciar uma rede de corrupção misturando oficiais do FSB, fabricantes de armas e Romano. Ele perdeu a vida lá. Agora eles queriam me apagar também. Mas eu tinha o Lev. E desta vez eu não ficaria quieto. Certa noite, discretamente, sem bagagem, Lev e eu fomos discretamente retirados do nosso apartamento.
2 homens à paisana, enviados por Andrei, bateram à nossa porta usando um código combinado. Sem palavras desnecessárias. Um deles segurava uma velha bolsa esportiva, o outro olhava nervosamente para o corredor. Lev apertou minha mão sem questionar. Ele entendeu. Entramos na traseira de um carro sem placa, com os vidros escurecidos e os faróis apagados. O motor ronronava noite adentro como um animal em caça. São Petersburgo desaparecia atrás de nós, sua luz azul submersa em neblina e medo. O lugar seguro era uma casa remota perto de Viborg, em uma floresta de pinheiros negros. Uma senhora idosa e silenciosa nos recebeu com chá quente e um cobertor de lã para Lev. Ficamos lá em uma calma sinistra, enquanto o mundo lá fora desabava. Andrei tinha publicado tudo. Os documentos, as gravações, as transferências bancárias, as cartas confidenciais. Tudo se tornara público da noite para o dia. O escândalo explodiu nacionalmente como uma granada lançada no Kremlin. O nome do meu pai foi reabilitado. Ele não era mais o funcionário público suicida e fraco, mas um denunciante, um homem que se recusará a permanecer em silêncio diante da corrupção estatal. Os jornais manchetearam. Rede de corrupção dentro do FSB, revelações explosivas de Natália Volodina. Os rostos caíram. Cabeças rolaram. Várias prisões foram feitas. Generais, chefes de consórcios e magistrados foram comprometidos. Um silêncio de 15 anos foi quebrado. Minha irmã, Anastasia, teve que fugir do marido, que agora era alvo de um mandado de prisão. Ela, tão orgulhosa e desdenhosa, refugiou-se na Letônia com a filha. Não nos falamos desde então. Quanto a Roman, ele desapareceu pela segunda vez como uma cobra retornando à grama. Disse que ele deixou a Rússia para Dubai, onde ele estaria escondido sob uma identidade falsa. Outros afirmam que ele estava eliminado por aqueles que ele havia traído. Um rumor fala de um cadáver sem rosto encontrado em uma vila abandonada na Crimeia. Outro coloca em Singapura, trabalhando para fundos de investimento obscuros. Mas nada é certo com Roman. Às vezes à noite, imagino sua voz ao telefone. Seu olhar frio nas minhas costas. E eu me pergunto, ele está realmente morto? Ou está em algum lugar esperando seu momento? Lev tem agora 17 anos. Ele toca violino no Conservatório Rimsky-Korsakov. Quando fecha os olhos ainda o vejo, aquela criança com os olhos arregalados de medo, aquele garotinho que naquela noite no casamento de Anastasia puxou minha manga e disse, com a voz trêmula mas determinada, mãe, temos que ir, agora. Foi ele quem me salvou. Não, Andrei. Não é verdade. Meu filho. Ele me tirou da negação, quebrou o silêncio quando eu já não tinha mais forças. Ele me forçou a viver. Hoje, em seu olhar sereno, leio o orgulho e a força de um homem que cresceu na tempestade. Ele toca Bach com uma intensidade grave, como se estivesse depositando cada nota no coração do pai, que nunca conheceu. E às vezes, olhando pela janela com o chá na mão, observo as sombras deslizando entre as árvores. Gostaria de saber se Roman está por aí em algum lugar. Eu me pergunto se ele entendeu que não tínhamos mais medo. Porque não tenho mais medo. Eu falo, escrevo. E eu vivo. Lev não era mais a criança que apertou minha mão com medo naquela noite. Aos 17 anos, ele já carregava a gravidade de um adulto em seus silêncios. Seus cabelos negros presos para trás revelavam sua testa pensativa, seus olhos inteligentes e calmos. Ele conservara esse jeito de observar antes de falar, de fazer perguntas que os adultos não ousavam fazer. Ele estudava violino com uma intensidade quase espiritual. O som do seu arco parecia traduzir o que nossas palavras não conseguiam mais expressar. Fuga, traição, amor, medo e, acima de tudo, memória. Ele recusou entrevistas. Ele disse, não quero ser filho de um fantasma. Quero ser um homem que constrói. Ele às vezes compunha uma peça sóbria que ele chamava de Petersburgo. Em fevereiro ela falou sem palavras sobre a nossa fuga. Ele tocou para mim uma noite sem dizer uma palavra com os olhos fechados. Nunca chorei tanto. O escândalo teve o efeito de um incêndio em uma floresta seca. Nos aparelhos de TV, comentaristas debatiam com cautela. Alguns denunciavam uma conspiração interna, outros acusavam o Ocidente de se infiltrar em nossas instituições por meio da imprensa. Mas a verdade implacável permeava todos os discursos. Familiares de desaparecidos me escreveram. Mulheres principalmente. Mães, irmãs, filhas. Eles disseram, você abriu uma porta. Vamos abri-la para sempre. Protestos silenciosos ocorreram em frente aos tribunais. Grafites apareceram nas paredes de Kazan. Volodina não tem medo. Eu não queria ser um símbolo. Mas eu me tornei um. Andrei, por outro lado, vivia sob proteção. Havia perdido o emprego na emissora nacional.
Mas disse com um sorriso cansado. Em meu escritório foi tirado. Mas minha caneta não. Não na carne. Não no sangue. Mas em uma carta. Chegou sem selo, sem assinatura. Entrou na minha caixa de correio. O papel estava amarelado e a escrita inclinada. Natália, você pode ter me matado 2 vezes. A primeira vez indo embora, a segunda vez falando. Mas você permaneceu vivo. Você tirou meu filho de mim. Talvez fosse certo. Talvez não. Um dia, Lev saberá de tudo. Ele saberá que eu nasci na violência. E que eu não sabia amar de outra forma. O que fiz com seu pai, fiz para sobreviver. É covardia. Mas é real. Se você está lendo isso, eu já fui embora. Não me procure. Não tenha medo de mim. Eu me tornei uma sombra. Eu te odiava. E te amava. Ambas as coisas com igual intensidade. Romano. Fiquei parado por um longo tempo com a carta entre os dedos. Havia uma espécie de verdade nessas palavras. Sem redenção. Sem desculpas. Apenas a lembrança de um homem destruído. Não mostrei para o Lev. Pelo menos, não imediatamente. Mas um dia eu vou entregar isso a ele. Quando estiver pronto. Quando ele não vê mais seu pai como um monstro, mas como um homem que o medo transformou em um carrasco. Eu moro em um pequeno apartamento perto do Golfo da Finlândia. Lá o vento é mais claro e livre. Eu escrevo artigos, colunas, cartas para mulheres que também fugiram com um filho e o medo tatuado na pele. Dou palestras em universidades que eu nem ousaria abordar 10 anos atrás. Lev me visita todo domingo. Ele me traz pão preto e toca uma nova melodia. E às vezes, observando as bétulas se curvarem na chuva, eu sussurro. Obrigado, Lev. Você me salvou. Você me fez sentir vivo. A cortina de veludo vermelho se abriu lentamente. A luz fraca banhava o salão do conservatório Rimsky-Korsakov com uma claridade solene. O palco estava vazio, exceto por um violino sobre um banquinho de madeira clara, e uma estante para partituras. Entrada do elevador. Seu passo era lento, mas seguro. 17 anos. Um corpo esguio, ereto e vivido. Seu terno preto parecia talhado do próprio silêncio. Na sala, as pessoas sussurravam seu nome. Ele é filho de Natália Volodina. Aquele que fugiu de um casamento para salvar sua mãe. A televisão estatal transmitiu o concerto. Foi uma estreia. Não para uma competição. Não para uma competição. Mas para um momento de memória. Natália estava na primeira fila, ereta, emocionada, sem maquiagem. Ao lado dela, Andrei Vlasov segurava um pequeno gravador nos dedos, como uma testemunha silenciosa. Lev levantou seu arco. Esta sala, disse ele em voz clara, chama-se O que eu sei. É uma obra para aqueles que não conseguiram falar. Para meu avô, Sergei. Para minha mãe, Natália. E para todas as crianças que ouvem o medo antes mesmo de saberem falar. Então ele parou. Um silêncio. Então ele tocou. Primeiro, uma reclamação. Uma nota suspensa, como o suspiro de uma criança. Então uma respiração. Uma batida. Uma ascensão lenta e de cortar o coração em direção a uma melodia frágil, quase quebrada. A sala não se movia mais. Nem uma tosse. Nem um farfalhar. Apenas a música. Era voo noite, passos na neve de Petersburgo. O olhar de uma criança que sussurra. Ele está aqui. Era a batida do coração de uma mãe. Dor. E amor. Ao último acorde, Lev fechou os olhos. O arco parou no ar. Natália tinha lágrimas nas bochechas. Mais tarde, em um estúdio de gravação, Natália se senta em frente a um microfone. Ela lê as primeiras linhas do seu livro, publicado naquele dia. Meu nome é Natália Volodina. Fugi de um homem, mas reencontrei minha voz. Cresci em um país onde o silêncio protege os poderosos. Meu filho me acordou. O que estou dizendo aqui não é vingança. É libertação. É isso que eu sei. Uma luz vermelha acende. E a Rússia naquela noite escuta.